Fala galera, estou hoje aqui com uma convidada muito especial, Cecília, minha esposa, e pensando no tema Roda do Trampo, está aqui uma convidada para mostrar na prática o que essa ferramenta pode trazer de resultados. Meu amor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite. E vamos começar falando aí, contar um pouco pro pessoal quem é a Cecília, desde o que você estudou, como você chegou no curso que você fez e um pouco dessa tua trajetória profissional desde a faculdade, o que você andou aprontando. Tá bom, vamos lá então. Bom, pessoal, meu nome é Cecília Pavan. Atualmente eu trabalho como coach de vida e de carreira e também como facilitadora de grupos dentro de organizações. Bom, eu escolhi fazer turismo. Na verdade, foi uma escolha... Turismo curso, né? Turismo curso, verdade. Desde pequena, eu nunca tive algo que eu queria muito fazer. Eu nunca soube, assim, vários amigos meus, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. E eu sempre me perguntava, poxa, eu quero ter algo também, mas eu não conseguia saber o que era. Foi chegando perto da época de escolher, né, o que eu queria fazer para a faculdade. E aí, naquele momento, eu estava fazendo um processo terapêutico também para entender um pouco mais sobre essa questão de carreira. E aí, eu decidi que eu queria fazer turismo. Por quê? Porque na época, eu estava focada em fazer algo que eu sempre quis fazer algo que eu gostasse. E eu comecei a observar o que eu gostava de fazer. E aí, chegamos numa conclusão, eu e a mulher que estava conduzindo o processo comigo, que turismo seria uma ótima opção. Então foi uma escolha pensada com o material que você tinha naquela época. Sim. Então resolvi fazer turismo, vim para Curitiba para fazer a faculdade. Durante a faculdade eu tive algumas dúvidas se eu estava no caminho certo, mas aí eu pensei assim, poxa, eu não vou largar a faculdade, porque conversando com outras pessoas que faziam outros cursos, eu vi que não era o ponto central. Eu podia aprender o que eu gostaria mesmo trabalhando. Então eu comecei a estagiar no segundo ano de faculdade, numa empresa que trabalhava com um site e eu tinha um trabalho bem operacional que era atualizar o site. Era um site que passava informações sobre o que acontecia em Curitiba, então tinha um pouco a ver com turismo, com a área de lazer e entretenimento. Então eu pegava essas informações, peneirava o que eu achava importante e atualizava o site. Eu fiquei 1 ano trabalhando nesse estágio. Aí saí desse estágio, porque também chegou um momento que eu não estava mais aprendendo nada. E para mim era importante eu estar sempre evoluindo, né? Como era estágio, eu tinha essa mentalidade, eu tenho que estar aprendendo. Então chegou um determinado momento que eu estagnei. E aí eu resolvi buscar outra oportunidade. Como que você percebeu essa estagnação também no trabalho? Na época, você lembra alguma coisa que você teve? Estagnei. Por questão de rotina. Acho que entrou numa rotina de fazer todo dia a mesma coisa. E eu também fui percebendo que eu não sou uma pessoa que curto muito isso no trabalho. Eu gosto de fazer coisas diferentes, não gosto de ter uma rotina de todo dia faz isso, abre e-mail, responde isso, eu não gosto disso. Percebi que eu não estava aprendendo nada de novo, então assim, é como se eu estivesse subutilizando o meu cérebro, eu não estava pensando muito no que eu ia fazer, eu chegava lá e só fazia. E também via também que eu não estava dando muito mais resultado para a empresa também. Então, também recebi um feedback de que eu também, como acho que eu havia sentindo que eu estava estagnando, eu também não estava buscando outras formas de melhorar o meu trabalho. Então... E isso daí que você falou de não estou entregando resultado para a empresa é uma coisa bem importante na carreira, em qualquer estágio, estágio daí fase, né, que a gente está. Porque se a gente espera crescer na nossa carreira ou dentro de uma empresa, se a gente não entregar valor para o empregador, não tem almoço de graça. Então a gente acaba também ficando muito tempo numa posição, muito tempo, não sou efetivado, não avanço em uma posição por conta de não entregar valor. E daí tem a ver com essa questão, né? Se eu não sou desafiado, eu não evoluo, se eu não evoluo, eu não entrego valor e daí fica naquela mesmice. Sim. E daí como que você fez para sair dessa? Na verdade, eu pedi, a gente fez um acordo de que eu ia sair, tanto eu não estava contente, eles também não estavam muito felizes, decidimos sair, que eu ia sair daquele trabalho.
Fiquei um tempo sem saber o que fazer. Nessa época também eu estava fazendo projeto de pesquisa na faculdade, porque eu também, quando eu entrei na universidade, eu tinha muito claro de que eu queria me envolver no máximo de atividades possíveis dentro da universidade. Isso era uma coisa que as pessoas me falavam: aproveita a universidade, aproveita tudo que ela tem para te oferecer. Principalmente uma universidade federal tem alguns pilares, cursos de extensão, projetos de pesquisa. Então, eu me envolvi no máximo de coisas que eu podia. E nessa época eu estava fazendo um projeto de pesquisa. Eu estava sendo bolsista da universidade, então também tinha a questão financeira que estava tranquila. E aí consegui me dedicar por uns meses nessa área de pesquisa. Foi aí também que surgiu alguma ideia de continuar nessa área de pesquisa, de ir para a área acadêmica. Foi aí que começou a surgir o interesse. Até então você queria aproveitar a faculdade, mas ainda não tinha claro que a academia, mestrado, doutorado podia ser uma opção. Não tinha essa clareza. Então isso também é legal, porque foi numa atividade, um trabalho dentro da universidade, Sim. com pesquisa, que te trouxe essa possibilidade. Sim. E depois? E depois eu fiz mais um estágio na área de eventos, mas não me identifiquei. Na reta final, eu entrei para trabalhar numa agência de turismo na área de marketing. Então, eu cuidava de toda a parte de divulgação da agência. Era uma agência que estava consolidando uma marca nova, então eles tinham que criar site, como eu já tinha experiência na outra empresa. Então, ajudei toda essa construção de marca dessa agência. Foi um processo bem interessante, eu comecei tive que aprender muito para poder dar conta do trabalho, buscar conteúdos fora da faculdade, porque eu vi que a faculdade não me dava tudo o que eu precisava. Então, tive que fazer cursos fora da faculdade e buscar muita informação também com outras pessoas da área. Na época, acho que não tinha tanto essa questão de buscar muito conteúdo online, né? Buscava muitas coisas, mas eu não tinha tanto acesso, então eu ia muito em eventos, né, que tinha. Conversava com pessoas que trabalhavam na área também para entender o que elas estavam fazendo. Ia muito em eventos do turismo, ele proporciona vários eventos, várias feiras. Então eu ia nessas feiras para conversar com outras pessoas que trabalhavam em outras agências para entender o que estava acontecendo. Às vezes a gente não precisa experimentar, a gente pode perguntar para quem já está experimentando uma outra área, uma outra empresa para saber, né? Isso também é uma questão que a gente vê que muita gente não experimenta por não ter certeza, mas a certeza você pode buscar conversando com uma outra pessoa. Sim. Então, assim, hoje em dia, com redes sociais como o LinkedIn, tá muito fácil, muito acessível para a gente trocar essas informações profissionais. E daí se formou a Cecília, o que aconteceu, né? Essa é a crise do recém-formado. Sim, então, acho que... Que não é exclusividade dos turismólogos, né? Não, acho que todo mundo passa por isso em algum momento. Bom, o que aconteceu foi que na época que eu ia me formar, na verdade estava terminando o ano da faculdade, entreguei o TCC, estava ali na virada do ano. E aí eu comecei a me questionar o que eu vou fazer, né? Vai acabar a jornada da universidade e aí eu vou começar a jornada da vida e o que eu vou fazer? Eu não tinha clareza, eu sabia que eu gostava dessa área de marketing, mas com o passar do tempo não era aquilo que eu queria também. Eu não estava 100% satisfeita, fui perdendo aquele ânimo que eu estava no começo. E aí eu comecei a perceber, não é isso que eu quero fazer. E também uma coisa que eu tinha muito na época que eu saí da faculdade foi aquela coisa assim, eu tenho que escolher algo pro resto da minha vida. Então eu pensava assim, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, então eu vou ter que procurar outra coisa. E é algo que eu venho desconstruindo essa imagem do resto da minha vida, né? Que é uma grande bobeira que plantaram na nossa cabeça de que a carreira que você escolhe, ela tem que ser do final da sua faculdade até você se aposentar, né? Sim. Então eu tinha um pouco dessa ansiedade. Tá chegando no final da faculdade, eu não vou ter mais oportunidade de estagiar e de aprender e de testar. Vou ter que escolher logo e eu não sei o que escolher e agora eu não sei o que fazer. Então eu fiquei nessa ansiedade por muito tempo e foi aí que eu tomei a decisão de fazer o intercâmbio. Muito por conta dessa ansiedade e nesse medo também de tomar uma escolha, fazer uma decisão errada que não fazia sentido pra mim. Entendi. E daí no intercâmbio você trabalhou? Trabalhei como babá. Foi uma experiência muito legal, mas eu fui muito focada. O meu intercâmbio teve um propósito muito claro de, primeiro, ganhar um tempo para eu pensar melhor no que eu queria. Foi um sabático para eu pensar no que eu queria fazer pro resto da minha vida. Foi para aprender inglês, né? Eu fui para Irlanda, então fui para ficar um ano. Durante 6 meses eu fiquei estudando e nos outros 6 meses eu tinha oportunidade de trabalhar. O meu objetivo lá foi estudar inglês, ter contato com a cultura, então eu peguei o trabalho que ia me manter lá
e que eu tivesse contato com a cultura, então para ser babá foi a melhor opção que apareceu no momento. Isso também é um conceito legal de nem sempre o trabalho ele vai ser de longa duração e às vezes ele pode ter um objetivo bem específico. Muitas vezes pode ser inclusive ganhar dinheiro, não é feio. Vou trabalhar por um ano aqui para, sei lá, juntar dinheiro para fazer meu intercâmbio, que seja. Não tem nada de errado nisso, desde que seja planejado, desde que seja uma escolha consciente. No teu caso, me parece que foi. Sim, foi bem consciente. Tanto que durante aquele período eu estava satisfeita fazendo aquilo. Eu senti um pouco de falta, né, do trabalho que eu tinha no Brasil, usar a cabeça, trabalhar com algo, mas eu sabia que era durante aquele período. E foi durante um ano, trabalhei, voltei pro Brasil e aí voltou aquela dúvida que eu tinha lá no começo. E agora, o que eu vou fazer? Eu me vi com a mesma dúvida que eu estava um ano atrás. Porque durante o tempo que eu fiquei fazendo intercâmbio, eu também não estava pensando no futuro. Não estava escolhendo, né? Você estava só ganhando um tempo. Eu não estava escolhendo, eu estava focada naquilo que eu estava fazendo lá. O que eu também acho que é importante, eu estava vivendo aquele momento presente. Eu não estava preocupada com o futuro. Mas o que eu percebi foi que de alguma forma eu me enganei. Eu dei um tempo para mim, mas eu não retomei essa decisão. Então eu ganhei um ano, tive uma experiência muito importante, mas quando eu voltei, eu continuei com a mesma dúvida. O que eu vou fazer agora? E tinha mesmo pensamento, eu tenho que tomar uma decisão pro resto da minha vida. E isso era muito pesado, né, se for parar pra pensar. Você vai tomar uma decisão, escolher uma coisa pra fazer o resto da sua vida. Você já entra nela com medo de não pode dar errado, né? Com medo de errar, com medo de escolher a coisa errada. Com medo de não conseguir se sustentar financeiramente, porque pra mim tinha essa questão financeira. Eu voltei do intercâmbio, queria voltar a morar em Curitiba, então eu precisava me sustentar. Então tinha várias questões que ficavam passando pela minha cabeça e isso me impediu de ter clareza na hora de tomar decisão. Mas aí chegou uma hora que você teve que tomar uma decisão. Chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão e foi aí que eu retomei aquele contato que eu abri lá no projeto de pesquisa, né? Eu fiz o projeto de pesquisa com um professor, fiz o meu TCC com o mesmo professor e criei uma relação muito saudável, muito boa com ele. E aí ele me convidou para fazer o mestrado. Na época eu estava abrindo o processo seletivo de mestrado em turismo. O mestrado em turismo aqui em Curitiba tinha recém aberto o programa. E ele me chamou, poxa, você não quer fazer esse mestrado? A gente tem um projeto de pesquisa legal, a gente pode pesquisar a área que você gosta. Te deu liberdade para você também Sim. fazer o que você queria. E é legal também, você falou, né, já tem uma relação construída com o professor desde a época da graduação, né? Às vezes a gente menospreza esses contatos que a gente faz ao longo da faculdade, mas são eles que podem profissionalmente alavancar, né, aí uma bolsa para conseguir um mestrado e tudo mais. Tá bem atrelado com esses contatos que você fez já na graduação. Com certeza, os contatos que eu fiz na graduação e todos os projetos. Inclusive, eu consegui entrar no mestrado em primeiro lugar e ganhando bolsa, porque eu tive muitos projetos, contatos dentro da universidade. Eu tive vários certificados, ganhei muita pontuação porque eu participei de muita coisa dentro da universidade. E coisas gratuitas. Então, eu acho que é uma época de você experimentar e aproveitar tudo que a universidade pode te dar. Porque isso pode voltar para você. Né? Sim, voltou. E voltou. Então, me proporcionou eu entrar no mestrado em primeiro lugar. Claro, eu estudei para isso, mas né, quem faz um mestrado sabe que você tem a prova didática, mas também tem todo o seu currículo, né? E o meu currículo de pesquisa acabou contando ao meu favor. Então, passei em primeiro lugar, ganhei bolsa, que era uma coisa que era importante para mim, para eu poder voltar a morar em Curitiba, ter essa segurança financeira. Eu tinha clareza de que isso era importante para mim. Então, tomei a decisão de fazer o mestrado, voltei para Curitiba e comecei o mestrado. E aí começou outra saga. De 2 anos agora. De 2 anos. Nessa época, quando eu voltei a morar em Curitiba, fazer o mestrado, foi um período que eu fui morar sozinha. E como eu era bolsista da universidade, eu tinha que cumprir 20 horas de trabalho semanal. E eu não podia trabalhar fora da universidade, então eu trabalhava para a universidade. Então, só que ao mesmo tempo era um trabalho muito solitário, porque era eu e os livros, eu e o computador, eu fazendo pesquisa. Eu tinha contato com o meu professor, mas eram coisas uma vez por semana. Então mas nessa época você conheceu uma pessoa especial na vida. Consegui. Conheci. Uma pessoa aí. Um contato. Um contatinho. Então, nessa época, foi em 2014, eu comecei o mestrado, então como eu tinha muito tempo livre, várias coisas começaram a passar pela minha cabeça, de novo. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu quero isso pro resto da minha vida? Será que eu quero ser professora universitária? Será que eu quero fazer concurso público?
Enfim. E essas dúvidas, elas não são exclusivas da Cecília, elas acontecem comigo, acontecem com todas as pessoas. O grande ponto é assim, é ok ter dúvidas, mas a gente precisa fazer essas escolhas pra gente também andar pra frente, né? Sim. E aí, isso é importante porque hoje eu consigo enxergar que eu tinha essas inquietações, mas que eu fiz algo em relação a isso, né? Eu tinha essas inquietações de, será que eu escolhi a coisa certa? Será que eu quero isso pra minha vida profissional? Será que eu tô feliz? Na verdade, eu sabia que eu não estava realizada fazendo isso. Eu tinha indícios de que eu não queria seguir essa vida acadêmica, de que aquilo não era pra mim, não era pro meu perfil. Foi passando os meses, eu fui tendo experiências, contato com outros professores, fui tendo uma noção de como seria a vida se eu seguisse essa carreira, como que ia ser a minha vida. E eu fui pensando, poxa, não é isso que eu quero, não faz sentido pra mim, pro meu perfil. Eu não sei o que eu quero, mas eu sabia o que eu não queria. E aí começaram essas inquietações, essas questões, o que eu tô fazendo, o que eu sou boa, qual que é meu propósito, o que eu vim fazer, o que eu posso entregar pro mundo. Várias dessas questões que eu sei que várias pessoas têm também. Só que aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a consumir muito conteúdo online. Comecei a conversar com várias pessoas que eu conheci, que começaram a me questionar também. E eu queria encontrar, naquela época eu tinha muita questão de propósito. Eu queria encontrar um trabalho que fizesse muito sentido pra mim. Eu queria ser muito feliz no meu trabalho. Queria, ainda quero, na verdade. É uma questão muito importante pra mim, essa realização na vida profissional. É como, olhando uma roda da sua vida, o trabalho, ele provavelmente tem uma estrelinha lá como uma das coisas mais importantes. Com certeza, com certeza. Deve ter chegado a época que o teu mestrado estava acabando. Sim. Os 2 anos estavam indo ali, a bolsa ia acabar, e aí? E acabou a bolsa, antes do mestrado, inclusive. Como eu falei antes, essa questão do dinheiro é uma questão muito determinante pra mim. Ela determina muitas escolhas que eu fiz na minha vida. E eu só fui tomar consciência disso nesse processo de autoconhecimento que eu acabei entrando. Como eu comecei a me questionar muito se fazia sentido o que eu estava fazendo ou não, eu me deparei com algo chamado autoconhecimento, né? Eu até brinco com as pessoas, mas foi uma coisa que eu fiz. Como eu tinha dúvidas sobre o que fazer na vida profissional, eu jogava no Google assim, como encontrar o propósito na minha vida, como encontrar propósito na vida profissional, como ser feliz no trabalho, como descobrir o que eu quero fazer. Várias palavras-chave que vão me ajudar aí. Várias. Como encontrar meus pontos fortes, né? Como saber no que eu sou boa. Eram coisas que eu procurava no Google e aí eu encontrava vídeos, cursos online. Então eu consumi muita informação gratuita. Fiz cursos presenciais também. Então eu comecei a consumir muita informação e aí eu entrei nessa questão do autoconhecimento. Eu identifiquei que esse era o caminho para eu encontrar as respostas das perguntas que eu tinha. Processo de autoconhecimento, cursos. Nessa época, como eu estava trabalhando, eu tinha mais uma questão, tinha suporte financeiro, comecei a investir em cursos maiores, cursos que eu aprofundava mais questões sobre mim mesma. Então, fiz uma formação de 1 ano muito legal que me abriu muitas portas e que me abriu a minha cabeça para possibilidades de futuro que faziam sentido para mim. Foi nessa época, em 2016, que eu comecei a ver que trabalhar com desenvolvimento humano fazia muito sentido para mim. E que na época da faculdade provavelmente nem tinha ouvido falar disso. Nunca passou pela minha cabeça. Isso é muito louco também, porque à medida que a gente vai vivendo, a gente vai conhecendo até carreiras, profissões, conteúdos, conhecimentos que a gente nunca pensou na época de faculdade. E assim, não passou nem perto da gente isso daí. E daí na hora que você olha, você fala, opa, isso faz sentido para mim. Sim. O que surgiu esse opa pra mim foi quando eu tava buscando informações no Google, igual eu falei, para responder essas perguntas que eu tinha, eu caí em canais, caí em pessoas, assim como você hoje, que estavam me direcionando, dizendo, poxa, segue por esse caminho, talvez se você observar esse lado da sua vida, você consegue a resposta. E aí eu olhava as pessoas, né, olhavam elas fazendo isso e aí eu comecei a ter uma ideia tipo, poxa, eu acho que eu quero fazer isso. Eu quero ser o que essa pessoa está sendo hoje pra mim. Eu quero ajudar outras pessoas que estão na mesma posição que eu a encontrarem o seu caminho. Isso é bem legal, né? Ter a inspiração, né? Você não vai ser aquela pessoa, você não vai ter o trabalho dela, mas quando você vê alguém fazendo alguma coisa que serve, funciona pra gente, começa a cair essa ideia, né, de que, opa,
se eu estivesse trabalhando nessa posição, faria sentido. E daí, como que você moveu para isso? E aí, bom, eu fiz esse curso em 2016, que começou a me abrir portas também de trabalho, inclusive eu conheci pessoas que já trabalhavam nessa área de desenvolvimento humano, comecei a perguntar para elas como que era esse trabalho, o que que podia ser feito. E aí, só que começou a abrir muitas portas na minha cabeça. Eu posso fazer isso, e eu não conseguia tomar uma decisão. Eu me vi com inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos que eu podia seguir e eu não conseguia escolher. E aí, foi nessa época que eu passei por um processo de coaching, que eu ganhei de uma pessoa muito especial. E passei por um processo de coaching que fez esse afunilamento, que me ajudou a tomar uma decisão e ver um caminho que eu podia seguir. E aí, nesse processo de coaching, eu consegui afunilar e falar, beleza, eu posso fazer A, B e C. Posso seguir por esses caminhos e o que eu preciso fazer para seguir nesse caminho. Foi aí que eu decidi que eu ia fazer uma formação de coach, que eu queria ser coach, que eu queria facilitar grupos, que eu queria trabalhar com empresas, que eu queria levar essa questão de desenvolvimento humano para mais pessoas. E principalmente que eu queria ajudar pessoas que estivessem na mesma questão que eu estava. Isso para mim é muito importante. Eu passei por esse processo de descobrimento de mim mesma e foi um processo um tanto quanto dolorido, difícil também. Eu tive várias dúvidas no meio do caminho. Não foi um processo fácil. Então eu pensei assim, poxa, já que eu já trilhei esse caminho, eu posso ajudar as pessoas a trilharem esse caminho de uma forma mais fácil. E hoje, o que a Cecília faz de função nesse movimento, todas essas escolhas, o coaching foi te abrindo opções, Sim. Fazendo esse recorte do que acontece hoje na sua vida. Quais são os seus papéis? Então, o interessante é que, para quem não muda muito, né, o meu objetivo é apoiar pessoas que estão nessa fase de vida, de sair da faculdade, encontrar o que quer fazer, e também organizações que estão patinando um pouco nessa questão de desenvolvimento das próprias pessoas que trabalham. Então, eu tenho claro para quem, só que aí eu percebi que eu podia abrir esse meu público, eu posso fazer várias coisas para atender esse mesmo público. E hoje são esses diversos papéis que eu tenho. Então, eu trabalho como coach individual, e aí é um trabalho 1 a 1 aqui para apoiar essa pessoa a descobrir o que ela quer fazer. E também aprimorar algum comportamento que ela quer, alguma habilidade e tudo mais. Por isso que eu falo que é coach de vida e carreira, né? Porque se ela quer desenvolver algum comportamento, quer trabalhar alguma questão de disciplina e tudo mais, e também encontrar um direcionamento para sua carreira, isso é um papel que eu tenho. Outro papel que eu tenho foi, eu me juntei com uma pessoa que eu fiz nesse curso, né? Viramos sócios e trabalhamos com coaching em grupo, então atendendo também esse mesmo público, só de uma forma diferente. O público é o mesmo, a forma de ajudar é a mesma, o que muda é o formato. Isso, o que muda é o formato. Então, a gente faz coaching em grupo, a gente junta pessoas que estão com objetivos em comum, faz sessões em grupo, né? Então, além dessa questão das ferramentas, tem a troca do grupo, que é muito legal. Eu também tenho um terceiro papel, que é de facilitadora de workshops de tema desenvolvimento humano. Então, também me junto com pessoas que têm o mesmo propósito, faço workshops do tema, fiz já um workshop chamado Mapa dos Sonhos, que você vai olhar para os sonhos da sua vida. Então, mesma coisa, mesmo público, a mesma forma, só que... A mesma ajuda. A mesma ajuda, o mesmo público, a mesma ajuda, só que uma forma diferente. Um recorte, né? Às vezes uma ferramenta, uma... Sim. E também, além disso, mais um quarto papel, que é ser facilitadora de grupos dentro de organizações. Ajuda pessoas... Só Mesma que coisa. dentro de um outro ambiente. Sim. Então, nessa formação que eu fiz, né, de facilitadora, então eu aprendi muitas ferramentas para trabalhar em grupo. Gosto muito de trabalhar com grupos, então levo isso para organizações. E tem mais um trabalho Tem aí. mais um. Então, esse mais um papel que eu tenho foge muito dessa questão do desenvolvimento humano. Vai para um lado mais de hobby. Eu tenho um hobby que eu gosto muito, que é cozinhar. Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei. Só que ao mesmo tempo eu nunca cogitei trabalhar diretamente com isso. Gosto de cozinhar, mas nunca pensei em ser chefe de cozinha, por exemplo. E já fiz alguns cursinhos assim, mas vi que não era minha praia. Eu não queria misturar as coisas. Isso também é bem importante, né? Às vezes Sim. o que é um hobby legal, se você tenta transformar num trabalho, pode se tornar chato, né? Eu Sim. vejo muito assim, às vezes a pessoa gosta de jogar futebol, mas aí a rotina de treino de um atleta
acaba com ela. A pessoa gosta de tocar um violão, mas às vezes tocar, sei lá, em formatura, putz, não é aquilo que vai dar prazer para ela. Você conseguiu identificar isso antes de... Sim. E aí? E aí que na época que eu tava trabalhando na startup que eu comentei, eu fiz vários contatos também. De novo, a questão do contato é importante. Foi aí que eu conheci um aplicativo chamado Cookpad, que é onde eu trabalho hoje, é um aplicativo de receitas. Então, trabalho com uma área que eu gosto, que é a questão de culinária, só que de uma forma diferente. Então, hoje é um trabalho também que eu tenho, é um papel que eu tenho e que faz sentido pra mim, porque tem essa questão de trabalhar com um hobby que eu gosto e também tem a questão financeira, né? Que como eu percebi que é importante pra mim ter pelo menos essa segurança financeira, essa estabilidade, eu mantenho esse papel, né? Porque com o caminho que eu escolhi de desenvolvimento humano, eu tenho uma instabilidade nessa área que é importante pra mim. Então eu percebi assim, como que eu posso trazer segurança pra uma coisa que é importante pra mim e continuar fazendo o que eu gosto. Sim. Então foi uma reflexão que eu venho fazendo e por isso que eu escolhi esses papéis que eu tenho hoje. E isso que você faz, assim, às vezes é importante na trajetória, quando você tem um plano de carreira, para você até ter, por exemplo, no teu caso, até você ter estabilidade financeira suficiente e uma recorrência do que você gosta de fazer, não é do dia para a noite. Você está empreendendo uma carreira de autônoma, isso vai levar um tempo e enquanto esse tempo precisa acontecer, você tem lá uma coisa mais certa, uma questão mais de receita recorrente mensal para você se segurar. Faz sentido? Sim, muito sentido. Bom, legal essa tua trajetória e agora vamos entrar na ferramenta, né? A gente fez há poucos dias atrás, a gente preencheu, né? A gente não, né? Cecília preencheu a ferramenta da Roda do Trampo, Roda do Trabalho. Você tá com elas aí, né? Tô, sim. E antes, assim, o que te motivou? Qual foi a dúvida, o problema que você teve para me convidar e falar assim, chego em casa um belo dia, Cecília fala, quero fazer o meu plano de carreira. Deu calma. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E daí a gente usou uma ferramenta só, mas qual foi essa tua dúvida, né? O que te motivou a quero buscar um plano de carreira? Isso é muito interessante porque hoje eu faço o que eu gosto, eu tenho consciência de que eu encontrei a área que faz sentido para mim, que é trabalhar com desenvolvimento humano, mas eu também tenho minhas dúvidas no meio do processo, né? Porque com tantos papéis que eu tenho, eu comecei a perceber que eu estava me perdendo no meio desses papéis. E o tempo vai passando, algumas prioridades vão mudando e foi aí que eu me percebi, poxa, eu preciso tomar algumas decisões. Eu tô com muitos papéis, tô com muitos projetos e não tô tendo tempo de qualidade nesses projetos. Então, preciso tomar uma decisão se tudo que eu tô fazendo faz sentido pra mim, se vale manter, se eles estão me proporcionando aquilo que é importante pra mim. Enfim, foi por isso que foi esse o gatilho que surgiu quando eu pedi ajuda pro Thiago para preciso tomar uma decisão na minha vida profissional. E esse conteúdo da Roda do Trampo, vocês podem acessar em outros vídeos, eu vou ensinar como preenche, tudo aqui a gente não vai falar como foi feito, mas ele é especialmente importante em fases como essa que a Cecília estava passando, de que será que tudo que eu estou fazendo, ou será que uma coisa que eu estou fazendo faz sentido? Porque você trouxe bastante na tua fala que a tua clareza de dinheiro, tempo, as coisas que estão fora do trabalho já estavam bem claras para ela. E às vezes o que não está claro são as coisas dentro do trabalho. Então a Roda do Trampo, ela ajuda a gente a pensar o trabalho sobre os vários aspectos. Senão você fica achando assim, eu não estou feliz no meu trabalho. Mas por quê? Eu estou sentindo que eu não estou feliz. Mas espera aí, vamos colocar no papel então tudo que é importante para você. Vamos colocar o teu nível de satisfação, porque às vezes um pequeno ajuste já resolve. Primeiro que já deu um trampo fazer isso, eu percebi que foi aí que eu me toquei, na verdade, com clareza que eu tinha muitos papéis. Eu tô aqui com 4 papéis só, mas eu preenchi acho que 7 papéis. Alguns eu já eliminei. Já amassou, queimou. Porque eu decidi que não tava fazendo sentido pra mim mais. Mas foi aí que eu já comecei a perceber, olha só o tanto de coisa que eu tô fazendo, olha só, é óbvio que eu tô confusa, eu não consigo parar pra pensar sobre isso com clareza. Esses vários papéis, no caso da Cecília que já tá formada, já tá profissionalmente, ele acontece direto na faculdade. Eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu tinha um papel de empresa júnior, tudo ao mesmo tempo, empresa júnior, centro acadêmico, 2 faculdades ao mesmo tempo.
Ainda eu tinha o trabalho de ajudar em casa também com tarefa doméstica, era um trabalho não remunerado, mas tinha que ser feito. Então, assim, é uma ferramenta que, mas eu não tenho vários empregos, eu não ganho essa. Tudo bem, você pode ter só o teu estágio, mas profissionalmente você faz coisas também que não são remuneradas. Às vezes você tem um trabalho voluntário, então, por exemplo, eu tinha trabalho voluntário na empresa Júnior, era um trabalho. Também, às vezes o pessoal acha que trabalho é só, não, ganha um salário. Tem coisas aqui também que você faz meio que no risco, ainda não ganha salário, mas é trabalho. Sim. Bom, então fiz essa ferramenta. Outra coisa importante para mim foi essa questão emocional. Eu percebi que eu estava muito apegada ao que eu sentia do trabalho, mas eu não tinha clareza do porquê que eu sentia aquilo. Então, quando eu coloquei no papel, eu percebi o porquê que eu estava feliz, ou porquê que eu estava triste, ou porquê que eu estava incomodada. Então, me ajudou a ter clareza do porquê que eu estava sentindo o que eu estava sentindo. E daí você falou assim, por exemplo, que teve algumas dos papéis que você tinha que você já descartou. Sim. Sem até entrar muito no mérito, mas o que você percebeu que naquele papel estava faltando de aspectos no trabalho que falou, não, putz, isso daqui é importante. O que fez você descartar alguns desses papéis já? Porque assim, fazendo essa roda, eu percebi que tinha várias coisas em comum em todas as rodas, que eram importantes para mim. Que eu já tinha uma noção, né, a questão do tempo, que eu invisto, a facilidade de fazer o trabalho, a questão financeira. E aí, quando eu fiz as rodas, eu percebi que algumas coisas que eu tava botando energia e sabia que não estava muito feliz, eu não sabia por quê, eu percebi que estava faltando essas coisas que são importantes para mim. Tem um papel, por exemplo, aqui, que não cumpre para mim a questão do propósito, mas outro papel cumpre. Então eu não preciso, porque aquele outro papel que não cumpre propósito, cumpre outras coisas que são importantes. Então eu consigo, com um papel, equilibrar a falta que outro papel tem, e aí eu consigo equilibrar essa dança de papéis. Né? Então, por isso que foi importante também para não chegar e jogar tudo pro alto, mas olhar, poxa, o que eu tô fazendo aqui me entrega isso, aquilo, lá no outro entrega outra coisa, mas que também é importante. Então, eu não preciso largar aquilo, eu posso compensar aquilo de outra forma. O que você vai fazer com isso daqui, Cecília, a partir de agora? Assim, para que essa ferramenta é importante nos seus próximos passos? Até porque você falou, né? As dúvidas vão continuar vindo, isso daqui não responde todas as dúvidas. Responderam algumas para você já tomar a decisão, mas o que essa ferramenta, como que você vai continuar encaixando ela no teu desenvolvimento de carreira? Uma coisa importante, eu fiz a ferramenta, tive clareza de algumas decisões que eu precisava tomar e eu fui lá e tomei. Então isso é uma coisa que foi muito importante. Tomei essa decisão, conversei até com o Thiago, só que eu que tinha que fazer aquilo. Então eu fui lá, tomei a decisão. Então pronto, já peguei uma roda da vida, ela não faz mais parte disso, já resolvi essa questão. Agora, outras coisas que eu percebo que eu tenho que fazer eu sei, por exemplo, de vários pontos que eu coloquei nessa roda, eu sei 3 que são muito importantes. Então, a questão eu preciso estar sempre atenta a esses pontos. Eu não posso me perder deles, porque eles são importantes para mim, são importantes para minha satisfação profissional. Então, eu tenho que criar ações que vão manter esse ponto alto. Eu até digo assim, as ferramentas de design de carreira, elas são para fazer com que as pessoas pensem, cheguem a uma clareza visual, né? Por isso que a gente fala design, né? Coisas tipo palpáveis, trabalhando com ferramentas, mas a ação, quem vai tomar é sempre a pessoa. O meu trabalho é muito de trazer formas das pessoas pensarem, chegarem a conclusões para poderem fazer esse plano de ação se tornar realidade. Cecília, muito obrigado aí pelos insights compartilhados. Várias coisas também, né, que a gente, mesmo morando junto, vê assim, nossa, é verdade, você já fez isso, né? Sim. Bom conversar sobre esses temas. E pra mim também sempre caem algumas coisas novas aí. Obrigado, mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Pra mim também foi importante rever tudo isso. Eu acho que é sempre legal a gente contar a nossa própria história também, porque eu contando aqui agora também tive vários insights novos também. Então isso é muito legal, poder contar e compartilhar com outras pessoas o que você vive. Isso é sempre importante. E se vocês gostaram da história da Cecília, gostaram da ferramenta, contem essa história para outras pessoas, compartilhem, como a Cecília está sugerindo aqui, a história de vocês com as pessoas, os amigos que vocês gostam, para vocês terem mais insights. E daí, claro, né, se fizer sentido para vocês, curtam, compartilhem, ajudem aí a disseminar essa ideia de roda do trampo para que mais pessoas conheçam a ferramenta e possam aplicar nas suas vidas e no seu trabalho. Obrigado.
Obrigada. Até mais, pessoal. O casalzinho.